Abra a sua Bíblia, no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12. Nós vamos ler no versículo 1 e o versículo 2. Vamos ler até o 3. Hebreus 12, do verso 1 ao 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui no primeiro dia do culto, ó Pai, de primícias. Nós queremos te louvar, ó Pai, e entregar a Ti, ó Deus, esse tempo, esses dias que nós vamos estar, ó Deus, consagrando a Ti, o ano de 2026, a cada mês, ó Deus, que será apresentado a Ti, que estaremos consagrando a Ti, pedindo que o Senhor conduza as nossas vidas, conduza, Senhor, os nossos passos, que o Senhor nos abençoe, que esse ano seja um ano de prosperidade na vida de cada um. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é o dono do tempo, o Senhor é o que conhece a nossa vida. Ó Pai, e pedimos que nessa hora o Senhor nos use para estar trazendo um recado ao coração de cada um, ó Pai. É o que nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o capítulo 12 de Hebreus, ele é uma continuidade do capítulo 11. E nós vemos no capítulo 11 que o autor da carta aos Hebreus, ele fala muito sobre fé. Ele relata os homens e mulheres de Deus também, que pela fé, eles viveram de forma que eles gostariam, e eles almejavam de fato agradar o Senhor, entregando a sua vida, dedicando a sua vida ao ponto de morrer. A palavra aqui nos diz que alguns foram entregues à espada, uns foram queimados, foram mortos por amor à palavra, por amor ao Senhor, e aguardando uma esperança, a esperança de um cumprimento da redenção. Havia a promessa da vinda daquele que viria para redimir. E a Bíblia diz que eles morreram sem contemplar a promessa, mas eles foram fiéis. E a palavra do Senhor diz que eles foram tão fiéis que o mundo não era digno deles. A palavra diz que eram homens, no versículo 38 do capítulo 11, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos astros da terra. Então, eram homens que verdadeiramente consagraram a sua vida, que dedicaram a sua vida para servir a Deus, porque eles tinham uma esperança. E, olhando mais adiante, a palavra do Senhor nos diz agora no versículo 11: portanto, nós também,
visto que estamos a rodear-nos, que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaracemo-nos de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assedia. A palavra, ela vem então de encontro ao nosso coração, trazendo um conselho para nós, uma direção para a nossa vida, para que nós, a exemplo daqueles homens, nós também possamos o quê? Correr com perseverança, né? Que nós possamos, apesar de estarmos rodeados de uma nuvem de testemunha, nós precisamos o quê? Sermos pessoas que verdadeiramente possam dar um bom testemunho acerca da nossa fé. Portanto, nós também que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, nos desembaracemos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia. E uma das coisas que eu gostaria de dizer nessa noite é que nós estamos começando, hoje é o primeiro dia do ano, o ano de avançar, e eu espero que no coração de cada um de vocês, vocês verdadeiramente possam determinar que nesse ano vocês vão avançar para a honra e glória do Senhor Jesus. Talvez vocês possam dizer, mas a minha vida está até tranquila, está boa, não vejo assim tanta necessidade de avançar em alguma área da minha vida. Mas se a gente for parar para analisar, sempre vai ter alguma coisa na vida que nós precisamos avançar, que nós precisamos romper. Irmãos, eu preciso de romper em muitas áreas da minha vida, sabe? Hoje eu estava conversando, nós estávamos num determinado local e conversando com uma irmãzinha abençoada e eu dizendo para ela que eu estou fazendo um curso de metaleitura, né? Um curso onde a gente vai aprender, né? Pelo menos vou tentar aprender a ler com mais rapidez e, de certa forma, também procurar memorizar aquilo que eu estou lendo. Porque, às vezes, você pega um livro para ler e você leva 30 dias para ler um livro, né? Eu sei que tem gente aqui que lê rapidão um livro. Maninho, se pegar um livro ali, com 2 horas ele lê o livro, né? Pensa no cabra. Então, irmãos, mas aí a gente leva 30 dias para ler o livro. Quando você terminou de ler o livro, você já esqueceu tudo que estava para trás, né? Aí é aquela confusão. Porque e agora? Eu vou ler de novo? Então, queridos, é uma área da minha vida que eu preciso, né? Porque há tantos livros para me ler, eu tenho tantos livros lá na minha estante que eu preciso ler, e eu estava dizendo para ela que eu preciso avançar nessa área, e ela disse, pastor, eu também preciso, se o senhor puder, me manda aí o nome desse curso aí para eu poder começar a fazer também, porque eu preciso avançar. E então, há alguma coisa na nossa vida, sempre haverá alguma coisa que nós precisamos avançar, por mais simples que seja. E a palavra do Senhor, embora ela esteja falando aqui de testemunho, né, para que a gente venha se desvencilhar do pecado, daquilo que traz peso, mas, na verdade, irmãos, nós estamos começando uma jornada, uma nova jornada no ano de 2026. E, de alguma forma, quando você procurar avançar em determinadas áreas da sua vida, você sempre encontrará uma dificuldade. Vai encontrar os obstáculos, vai encontrar situações que vão cooperar para que você não avance naquela área em que você almeja. E, de alguma forma, nós precisamos arrumar estratégias para que nós possamos avançar. Queridos, e uma das coisas que nós precisamos atentar, se nós queremos avançar
não só em determinadas áreas, mas principalmente na nossa área espiritual, na nossa área emocional, nós precisamos atentar para o nosso coração. A Bíblia diz, desvencilhando, né, daquilo que traz peso, desvencilhando do pecado que persevera. Então, a palavra diz, corramos com perseverança. Sabe, quantos começam bem, mas de repente eles param. Eu volto a citar aqui o pastor Danildo com a leitura da Bíblia, que todo ano ele está aqui trazendo, olha, vamos ler a Bíblia. E todo mundo começa animado. Mas quando vai dando ali para Levítico, para Números, né? Quando chega em Deuteronômio ainda melhora, né, pastor? Mas Número, Levítico é canseira. Então tem que ter perseverança, tem que ter determinação, porque senão a gente para no meio do caminho. E isso não é só com a leitura da Bíblia, isso é com tudo aquilo que a gente muitas vezes tenta fazer. E a Bíblia, então, nos ensina que nós precisamos atentar para o nosso coração, se nós queremos romper na nossa vida espiritual, principalmente vida espiritual, vida emocional, porque se a nossa vida emocional, se a nossa alma não está bem, as coisas não vão ficar bem. Se a gente olha lá para Provérbios capítulo 4, versículo 23, a Bíblia diz o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Então, a palavra aqui está dizendo que são verdadeiramente essenciais na nossa vida, mas há algo que sobressai. Porque ele está dizendo que sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Guardar o coração. Eu sei que há muitos alvos, mas eu acredito que hoje, a partir de hoje, nós precisamos fazer um retrospecto. Nós precisamos olhar para dentro, olhar para o coração. Em muitos lugares da Bíblia, quando fala coração, está falando do órgão coração, mas em muitos lugares também está falando quando fala de coração, está falando de alma, está falando dos sentimentos, das vontades, das decisões, porque é ali que procede. O coração é ali também que está armazenado os ressentimentos. E se nós queremos avançar, a palavra está dizendo aqui, olha, desembaraçando. Então, irmãos, é um novo ano. E nós não podemos trazer a bagagem velha do ano de 2025 para o ano de 2026. Há muitas pessoas que viram o ano, passam de um ano para o outro, mas eles continuam e insistem em trazer aquela bagagem do ano que passou. Às vezes o ressentimento de uma pessoa que fez algo, que entristeceu o coração. Como tem pessoas, irmãos, que têm a facilidade de se ressentir, de se sentir ferido, de se sentir magoado. Uma palavra, às vezes, que fala, já é motivo daquela pessoa ficar todo ferido, todo magoado. Ele falava assim, a gente precisa engrossar o couro das costas, sabe? Nós precisamos, principalmente para a gente, assim, irmãos, que vive em comunidade. Às vezes, um irmão, sem perceber, ele fala alguma coisa que o outro já interpreta mal. E diz, olha, o irmão falou isso, ele já estava achando que eu sou assim. Não. E às vezes a gente vai levando aquilo. E a bagagem ela só vai aumentando, cada dia mais. Mas, quando a gente começa um novo ano,
é hora de rever e dizer: Senhor, eu quero deixar para trás todo ressentimento, toda mágoa, toda tristeza, né, que eu fui ferido no ano passado, e eu quero começar um ano novo, com uma vida nova, com meu coração limpo. Eu libero, né? Como é bom a gente ter essa condição de liberar, né? Liberar o irmão. Porque, na verdade, irmão, se a gente não libera, quem fica preso somos nós. Não é o outro. Às vezes o outro nem está sabendo que ele te feriu, que ele te magoou. Às vezes foi uma palavra que ele falou, como ele falaria normalmente para outras pessoas, mas depende da maneira. A palavra do Senhor está dizendo aqui, olha, desembaraçando de todo peso, de todo pecado que tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu tenho convicção de que Deus tem um plano para nós nesse ano de 2026. Ele tem um projeto para você. Você tem um projeto de vida, mas Deus também tem um projeto para você. Sabe? Vai ter coisas que às vezes você colocou ali no papel que vai bater, que Deus vai aprovar. Mas vai ter coisas que talvez Deus vai falar: não é o momento, não é agora, vai ser depois, vai ser mais na frente. Talvez é o processo de amadurecimento para que você possa receber a bênção que Ele tem para você. Mas isso não nos impede de estabelecer os nossos alvos, os nossos projetos. Então, irmãos, nós precisamos, a palavra está dizendo, nos desembaraçar de todo o peso. Qual é o peso que você tem que lançar fora? Qual é a circunstância, a situação? Porque um coração magoado, um coração ressentido, o Espírito Santo, ele fica impossibilitado, irmãos. Às vezes as pessoas, elas oram o Pai Nosso, né? E diz: perdoa, né? Nos perdoa como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. E você tem perdoado aqueles que te ofendem? Ou será que você tem carregado uma bagagem? Irmãos, tem pessoa que tem carregado uma bagagem tão grande que ela não está conseguindo andar. E a Bíblia está dizendo aqui que nesse ano nós não devemos andar, nós temos que correr. Correr. Fala para a pessoa do seu lado aí: irmão, nós temos que correr, não é andar não. E como é que eu vou correr se eu estou embaraçado, se eu estou, né, cheio de coisas, se eu estou carregando um peso? Esse dia uma comparação engraçada, o irmão disse: olha, eu perdi 10 quilos, né? Na verdade, a gente não pode dizer que a gente perdeu, porque se a gente perde, de repente a gente acha eles de novo, né? A gente tem que falar: eu eliminei 10 quilos. Aí, olha para o irmão, eu falei assim, mas a gente brincando, né? Eu falei: mas nem parece que você perdeu 10 quilos, né? Mas tudo na brincadeira, né, irmão? Não está desmotivando. Pega 2 pacotes de arroz, né? 5 quilos cada um. E coloca ele, amarra ele na cintura. E anda com esses 2 pacotes de arroz o dia todo. O negócio é complicado, não é? A gente está ali, às vezes com aquele peso você está andando, parece que não faz uma diferença, mas se você pegar aquela quantidade daquele peso, 10 quilos, e amarrar aquele peso em você, aquilo ali vai, quando chegar no final do dia, você está, né, exausto, está acabado. E aí a palavra de Deus diz: olha, é justamente isso, é desvencilhar.
Porque por mais que às vezes a gente ache que existem coisas que aparentemente, para mim, é simples, mas aquilo está me prejudicando. Está prejudicando, está impedindo o Espírito Santo de derramar o óleo dele sobre a minha vida, porque quando a gente olha para aquela mulher viúva que foi até Eliseu, dizendo, olha, o meu marido, teu servo, é morto, e agora vem um credor aqui, querendo levar os meus filhos para serem escravos. E Eliseu diz, olha, o que é que tu tens em casa? Ela disse, olha, eu só tenho um pouco de azeite. E aí, ele disse, então vai e pede aos teus vizinhos, e entra para a tua casa, fecha a porta e comece a derramar o azeite. Por que tinha que ser vasilhas vazias? Porque se fosse vasilha cheia, não tinha como derramar o azeite. Sabe, às vezes nós precisamos nos esvaziar. Às vezes há tanto lixo dentro de nós. Ah, pastor, mas eu sou crente. E daí? Há tanto lixo. Há tanta coisa, irmãos, que às vezes a gente ouve, que a gente vê, que vai entrando para o nosso coração e de repente o Espírito Santo vem com uma palavra e aquela palavra não pode penetrar no coração, porque a gente está cheio. Hoje a gente vê as pessoas dizendo, olha, quando você levantar, não vá pegando o seu celular em primeiro lugar não. Vai, escova os seus dentes, toma seu banho, arruma, deixe você pegar o celular depois. Porque muitas pessoas às vezes levantam e já vai com a mão no celular. E aí começa a ver coisas que vai entristecendo, coisas que vai tirando a esperança. É igual a gente olha para a condição do vai resolver, agora vai melhorar. Ah, agora o presidente dos Estados Unidos agora fez isso. Aí de repente as coisas começam a dar tudo errado. Começa a dar para trás. Aí você começa a dizer o quê? Ah, eu já não acredito em mais nada. Nem vou ficar dando ouvido para essas coisas. Por quê? Agora as coisas vêm e você já está armado contra aquilo, você não acredita mais, você não, né? Talvez não acredita nem que Deus vai resolver essa situação mais. Talvez você até diga, não, é porque Deus quer, é assim mesmo, e o negócio vai ser desse jeito. Não. Se nós não nos enchermos das coisas ruins, nós estaremos vazios delas. E nós vamos ter espaço para receber as coisas boas. E as coisas ruins que vão chegando, elas vão nos impedindo de avançar, porque elas nos impedem de acreditar. Não, as pessoas são assim mesmo. Elas são más. Não vai mudar. E nós, irmãos, estamos vivendo um tempo de frieza, de apostasia, aonde muitas pessoas, na verdade, elas não querem. Mas eu preciso cuidar de mim, preciso me encher de Deus. Eu preciso me alimentar da palavra para que eu possa crer, para que eu possa orar, para que eu possa interceder. Porque se nem eu acredito, como que eu vou interceder? Se eu olho e acho que Deus não pode fazer mais nada, como que eu vou interceder? Nós não podemos viver uma vida de ficar apenas vindo para um culto, porque assistir um culto é bom, porque ouvir uma palavra é bom, porque cantar algumas músicas faz bem para a minha alma. Não, não é isso que Deus planejou para nós. E sobre tudo isso,
Nós precisamos analisar e nós precisamos nos desvencilhar de coisas para que nós possamos avançar. Nós não podemos chegar no final de 2026 na mesma medida de combustível espiritual. Não. Nós temos que nos encher. Encher. Sabe, nós precisamos sonhar. A gente sonha com tanta coisa, mas são poucas pessoas que sonham em ser cheio do Espírito Santo, em ser cheio, do poder para orar pelo outro, para abençoar o outro, para ser uma bênção nas mãos do Senhor. A gente sonha com tantas coisas. Jesus, quantas almas nós ganhamos para Jesus no ano de 2025? Para quantas pessoas você falou da palavra em 2025? Irmãos, se nós não podemos fazer isso, nós já estamos mortos. Mortos espirituais, porque se eu estou cheio do Espírito, eu não vou suportar ver uma pessoa perdida e eu não falar do amor de Jesus para ela. Mas hoje, passar pelas pessoas e ver o sofrimento do outro e fazer como o levita lá que passou de largo, não é da minha conta. Jesus, quando ele passava, a Bíblia diz que ele se compadecia. A Bíblia diz que Jesus era movido de íntima compaixão. E nós olhamos. Existem coisas, irmãos, existem coisas que estão acontecendo, existem coisas que estão perdurando, porque nós estamos vazios, porque tem coisas que estão no nosso meio que são espirituais. Tem coisas que para mim, na minha cabeça, se eu falar, é coisa simples, que todo mundo sabe, você sabe, que existe, mas a gente vai conformando. Você às vezes está num ambiente de trabalho, e aí entra um hippie, todo doidão, lá trabalhando. A princípio, esse camarada que vai trabalhar aqui, a princípio você estranha, mas aí no outro dia, você já não estranha tanto. Aí passa 4 dias, uma semana, você já está de boa com ele lá, Não estou dizendo que ele não mereça a sua amizade, não. Eu estou dizendo que há uma anormalidade, não era uma coisa normal, mas a princípio você estranhou. E da mesma forma, se é uma pessoa que entra ali, que ela está envolvida no pecado, mas a princípio você estranha, mas depois você vai conformando com aquilo também. Ao invés de você começar a orar, de você interceder e começar a pagar um preço para ver uma mudança, uma transformação. Porque a gente tem que entender que aonde a luz chega, as trevas, elas têm que ser dissipadas. Sabe, não é rejeitar. O amor, ele não rejeita. O amor, ele ama. Ele ama o homossexual, ele ama, quem for, o pecador, o ladrão, a prostituta. Jesus ama todos, mas ele não aceita que a pessoa continue a viver aquela vida. E assim temos que ser nós. Chegou um homossexual para trabalhar lá com você, a princípio você pode achar estranho, mas depois você pode estar conformado com aquilo, achar que é natural, e não é natural. Para mim é espiritual, é demônio. Mas a igreja não tem feito a diferença.
Porque se nós estivermos cheios da autoridade, esses demônios têm que sair. Porque eu não entendo porque Deus fez homem e mulher. Deus fez homem e mulher. O que sai fora disso é maligno. É maligno, irmão. Então, avançar é transformar. Mas a transformação começa de nós. Eu tenho que achar, eu sei que tem algumas coisas na minha vida que precisam ser mudadas. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Sabe, às vezes nós temos que pagar um preço, irmãos, se nós queremos uma mudança, pagar um preço. Jesus, a Bíblia diz que ele está assentado à destra do trono de Deus, mas para que ele chegasse lá, ele padeceu. A Bíblia diz que ele não fez caso da ignomínia. Ele não se preocupou com a vergonha que ele teria que passar. Ele não se preocupou com a reputação. Ele não se preocupou com o que as pessoas iriam falar. Porque de repente ele estava ali como Deus, e agora esse Deus se deixa passar por tudo isso. Tanto que quando ele estava lá na cruz, teve aqueles que disseram: se és Deus, desce daí. Né? O próprio pessoa que estava do lado dos ladrões disse: se tu és filho de Deus, desce daí, salva a gente também. Então, às vezes as pessoas não... Mas isso, o fato de você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, não isenta você de passar por uma luta, uma dificuldade. Muitas pessoas até dizem: mas você não é crente? Por que você está passando por isso? Cadê seu Deus? Irmãos, Deus, ele está nesses momentos nos aperfeiçoando, nos moldando. E avançar é entender que em meio a esse processo de mudança e de transformação, vai acontecer situações que aparentemente não vão ser boas, mas no final vai ser vitória. Porque a Bíblia diz que depois de tudo que Jesus passou, ele se assentou à destra do trono. Sabe, Deus falou para o profeta: olha, desce à casa do oleiro, e ali eu vou falar com você. Não é verdade? Então, o profeta chegou ali e viu o homem fazendo o vaso, e de repente o vaso estragou, teve que quebrar de novo e fazer outro vaso para ser refeito. De repente está precisando acontecer algo para a gente acordar. É bom quando a gente está mais resumido assim, só os irmãos da igreja mesmo, que a gente pode falar mais abertamente, né? O que está faltando para você avançar? Talvez você tenha até a visão no que você precisa avançar, mas você tem dificuldade. O que está faltando? Orar mais? E para orar mais, o que você tem que fazer? Pastor, eu tenho uma dificuldade de orar. Eu tenho uma dificuldade de ler a Bíblia. Meu Deus! Mas se a gente não fizer isso, a gente não avança. Jejuar? Nem me fale.
A gente já não jejuma mais, né, irmãos? São poucos. Tem muita coisa para avançar, irmão. Muita coisa para avançar. E nós vamos acostumando até com as derrotas, com as lutas. Não, é um dia após o outro. Essa luta que eu venci amanhã, ela vem de novo. Não, irmãos, tem que cessar. Tem que cessar. Nós precisamos avançar. Anote isso. Avançar é a promessa. É a promessa de Deus. Agora, se ela vai se cumprir na sua vida, só vai depender de você. Porque, como eu disse ontem, Deus não faz tudo. Ele dá a direção. Mas sou eu que tenho que tomar a decisão. Se eu vou ver o cumprimento dessa promessa na minha vida ou não. Avançar. Primeiro lugar que eu acho que nós temos que avançar, irmãos, é na nossa intimidade com Deus, na nossa vida com Deus, na nossa vida espiritual. Se nós estivermos cheios de Deus, as demais coisas vão ser acrescentadas. Não podemos inverter, né? Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não podemos almejar as demais coisas primeiro. É o reino de Deus e a sua justiça. E o reino de Deus é o governo de Deus na nossa vida. É Deus nos governando, é Deus nos direcionando. É eu querer algo, mas Deus falar assim, não é o momento, não é isso, e eu me submeter. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Porque nós temos 364 dias pela frente, de muitos desafios. Eu sei que não estou jogando palavras, né, de maldição de forma nenhuma, mas, infelizmente, tem aqueles que se prostram no meio da jornada. Mas eu quero dizer para você, se você sentir, né, que não está conseguindo, sentir o desejo de parar e de não avançar, mas você está vendo que isso é falta de força, falta de, né, você não... Peça ajuda, irmão. Seja humilde. A Bíblia diz, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. Tem coisas que nós não vamos conseguir sozinhos. Por isso que o discipulado é importante. Então, não seja orgulhoso, peça ajuda. Irmão, eu quero avançar nisso aqui, mas eu não estou conseguindo. Está difícil, ora por mim. E eu tenho certeza que você vai encontrar alguém disposto a te ajudar. E nós vamos avançar juntos, né? Só vai ficar prostrado no meio do caminho quem quiser. Mas aqueles que tiverem dificuldade, se sentirem fracos, mesmo assim vão avançar quando eles, né, levantar a mão e dizer, olha, eu quero ajuda, me ajuda aqui. E nós vamos vencer. Amém? Vamos ficar de pé. Eu não sei se você trouxe o seu projeto de vida. Se não trouxe, mas você no seu coração, você sabe o que você deseja alcançar nesse ano. Então você vai apresentar diante de Deus. E hoje, como é o primeiro dia, representando o mês de janeiro, nós vamos estar orando para que o mês de janeiro seja um mês de bênção, né? De vitória na nossa vida, seja um mês abençoado. E que nós possamos verdadeiramente clamar e dizer, Senhor, me usa no mês de janeiro, me usa em fevereiro, me usa em março, me usa no ano de 2026. Se lance, irmão, se lance nos braços do Senhor.
Então nós vamos orar. Se você trouxe, apresente diante do Senhor. Se não, coloca aí a mão no seu coração e diz: Senhor, eu preciso de avançar. Eu apresento ao Senhor o meu coração, a minha vida. Senhor, eu estou sentindo fraco. Seja franco com Deus. Estou sentindo que sem forças para poder continuar. Irmãos, muitas vezes, a Deus, Senhor, se eu pudesse, eu desistia hoje. Eu abria mão, eu chutava o balde. Mas Ele diz: não, não é assim. E é tão bom quando a gente vai, que quando a gente sai fortalecido. Porque sempre que a gente vai à presença dEle, a gente volta diferente.